Olá a todos. 5 ex-funcionários do espetáculo The House of Dancing Water moveram uma ação em tribunal contra a Dragon Macau. Em causa várias irregularidades contratuais e violações à lei laboral durante o tempo em que trabalharam para a empresa. Um desses funcionários, português, residente de Macau, foi mesmo despedido sem justa causa. Fica então com este trabalho de investigação na reportagem alargada desta semana, da autoria do jornalista Pedro Maia. Isso dava o nosso salário mensal. Bernardo Graça iniciou funções na Dragon Macau em abril de 2017. Foi contratado em Portugal para integrar o elenco de artistas do espetáculo The House of Dancing Water. Explica que começou a ter problemas com o Departamento de Recursos Humanos da empresa quando verificou que o seguro médico e o seguro de vida, contrariamente ao que estava estipulado no contrato, estavam a ser debitados do próprio salário. Apercebi-me que o seguro tinha que ser pago pela empresa, obrigatoriamente. Ou seja, a empresa não podia debitar o seguro, pelo menos da maneira como eles estavam a fazer, que era debitado automaticamente no nosso payslip ao final do mês. Então pagávamos o que eles chamavam do Life Insurance e depois ainda tínhamos mais o Medical Insurance. É uma das violações contratuais denunciadas no processo em tribunal que deu a entrada no dia 17 de junho no Tribunal Judicial de Base. A equipa de defesa de Bernardo Graça entende que houve uma dedução ilícita e contrária à lei de Macau e ao próprio contrato de trabalho, assinado entre o artista e a Dragon. Identificou ainda outras irregularidades, trabalho extraordinário não remunerado e a ausência de compensação por trabalho efetuado em feriados públicos e obrigatórios. Cada vez que eu ia ter com a companhia para falar desses problemas, eles diziam-me, é assim porque tu assinaste o contrato e não há qualquer tipo de alteração a fazer e se não estiveres contente, tens aqui a porta, podes sair. Pronto, era muito pão, pão, queijo, queijo, se queres, queres, se não queres, acabas com o contrato. Que era uma coisa que eu nunca consegui perceber, quer dizer, uma pessoa trabalha mais e é paga menos. Portanto, foram estas coisas que foram adicionando até ao ponto em que eles disseram, ok, pronto, nós achamos que és um artista espetacular, muito bom, só que nós vamos ter que despedir sem justa causa porque percebemos que nós não conseguimos chegar a um entendimento contigo e não pela tua capacidade artística, mas sim pelos problemas que tu estás a levantar à empresa. Tornei-me uma voz bastante incómoda, mas a meu ver não seria incómoda, mas produtiva, porque eu queria gerar um bom ambiente para toda a gente. Não só para mim, mas para os artistas, para quem trabalha no back-office, para os técnicos. Isto acontecia com toda a gente. Bernardo Graça, que entretanto já tinha finalizado o processo de obtenção de residência de Macau, recebeu a carta de despedimento sem justa causa a 15 de novembro de 2018, sensivelmente um ano e meio após ter iniciado funções na empresa. Assume que na altura era um dos poucos que argumentava com o Departamento de Recursos Humanos, mas garante que transmitia as preocupações de um conjunto alargado de funcionários. Existia um medo de falar, um medo de poder agir, porque pronto, o mundo artístico é um mundo pequeno. Obviamente que uma empresa como a Dragon tem bastantes conhecimentos fora de Macau, não é? E uma pessoa que depende deste meio artístico para sobreviver, obviamente que não vai querer levantar problemas porque sabe que a partir do momento em que houver um conflito contra ele ou contra a empresa, que vai ser retaliado eventualmente mais tarde, não vai poder entrar num trabalho e por isso é que as pessoas vinham falar comigo, porque eu era o único que falava, porque as pessoas já sabiam o resultado de falarem, de irem contra a empresa. A mensagem que eu tinha dos outros funcionários era que eram todos oprimidos. Por mais que eles tentassem fazer alguma coisa, a opressão era brutal. O problema com os outros artistas era que, como são todos blue cards, facilmente a companhia
podia expor fora do país e aí não tinham qualquer tipo de método, ou melhor, tinham que recorrer a um advogado e estes processos legais para poder fazer alguma coisa. E claro que muita gente, depois de ver a papelada que tinha que tratar, desistiu. Bernardo não desistiu e apresentou uma queixa junto dos Serviços para os Assuntos Laborais. O processo ainda não está finalizado. Em junho, resolveu avançar para tribunal. Ele e outros 4 ex-funcionários. Informações obtidas no decurso desta investigação indicam que cerca de 30 pessoas estão em vias de seguir também pela via judicial. O advogado responsável pela defesa dos artistas confirmou que continuam a chegar procurações de ex-funcionários da Dragon ao escritório. Os processos que já deram entrada são semelhantes. Começam por reclamar a devolução das quantias deduzidas dos salários referentes aos seguros. Os contratos assinados com a Dragon Macau Limitada assentam que a empresa deverá adquirir e manter um seguro de saúde, assistência médica e de invalidez, de responsabilidade civil e de acidentes de trabalho relativos à prestação de serviços do artista. Diz ainda que o seguro de acidente de trabalho, bem como um plano de saúde abrangente, deve ser fornecido durante a prestação de serviços do artista. O processo, movido em tribunal, afirma que se trata, por isso, de uma dedução ilícita e contrária à lei e ao contrato de trabalho. Sobre trabalho em dias de feriados, o contrato assinado entre as partes diz o seguinte: o salário do artista já inclui uma compensação pelo trabalho prestado em dias de feriado, públicos e obrigatórios. Uma disposição inexistente na Lei das Relações do Trabalho de Macau que indica o seguinte: a prestação de trabalho nos dias de feriado confere ao trabalhador o direito a gozar um dia de descanso compensatório e a oferir um acréscimo de um dia de remuneração de base para os trabalhadores que oferem uma remuneração mensal. Há outro ponto comum nas ações movidas em tribunal e tem a ver com os espetáculos extra que os artistas estão contratualmente obrigados a fazer além dos 384 espetáculos base. Trabalho extraordinário que, de acordo com a defesa, não foi remunerado nas condições previstas na lei. Bernardo Graça reclama um total de 158 mil patacas à empresa. Um valor que terá ficado por pagar durante o ano e meio em que exerceu funções. Convém salientar que todos os salários são pagos pela Altira Hotel Limited, uma empresa do grupo Melco Crown Entertainment, sob instruções e em nome da Dragon Macau Limitada. No decurso desta investigação enviamos um conjunto de questões, quer para a Melco Crown Entertainment, quer para a própria Dragon. Matthew Jessner, da Dragon, aceitou responder a algumas delas via telefone. Well, obviously I'm aware that there are 5 cases, but their comments are the same. So the discussion is around the points of litigation to our benefit of the 290 people that are working in Dragon Macau every day. And over the past 8 years, there have been maybe 600 people that have worked with us. The fact that there are people that question certain technicalities of the contract, absolutely understandable. And I could personally refute the context in which this is. So what I would like to say is, without being misinterpreted as trying to hypnotize anyone, to show the House of Dancing Water is a kind of activity that has not existed in Macau previously, nor was, say, for instance, the show Zed in Tokyo or even the show Zaya in Macau. These kinds of activities are often quite new to certain territories, and the labor codes are very well adapted to the activities. Whereas here, we're coming in with a show that is not just a performance, but with an entire employment configuration, which is of an international nature, that is not necessarily a precedent in that territory. Mm-hmm. So there was no willful intention to transgress local labor code, which is evident. As a matter of fact, we spent a great deal of time configuring some of our contracts
around our activity, in many cases beyond the specific requirements of the labor code, either in Macau or elsewhere in the world. We very intentionally configured our contracts based on the nature of our activity and based on the nature of our industry, and then tried to bring it, import it, if you will, to Macau. Some of those practices are, again, as I say, above and beyond the required labor code, and some of them are incompatible with strict writing, which, however, I will precise, was not necessarily adapted to it, the labor code. However, we didn't just improvise. We obviously consulted local legal counsel from Macau so that we weren't just reading things off of an international scale. And we were assured that very likely, even if some of the specific text, according to the points that you've enumerated below, are not in direct accordance with the labor code, that we were so far in excess of the requirements on multiple fronts that we shouldn't really have a problem. Nesta entrevista via telefone, Matthew Gessner explicou a posição da empresa em relação aos detalhes relacionados com a compensação por trabalho em feriados e em relação aos espetáculos extraordinários. Paying you a very high standard living wage, we're going to have to recuperate our profit margin somewhere within reason. So yes, those shows are compensated. Are they compensated at a higher rate than the ones that we've already guaranteed? No, they're not. And that is also, however, that's also in the contract before anybody signs it. I behoove anyone to go to any other company in the world and find an organization that will pay you that amply for shows that you don't perform. But that doesn't comply with the Macau law. That's the question that they claim. I understand that. Pedro, I understand that very well. What I'm doing is I'm contextualizing. The Macau labor law is not taking into account our industry standard or our activity in the slightest. So I will absolutely agree that the Macau labor law, written black and white, is very clear. Absolutely. No debate whatsoever. Absolutely. The Macau labor law also doesn't stipulate that we're obliged to guarantee 384 shows. The Macau labor law doesn't stipulate that we have to pay people overtime up from 42 hours as opposed to 48, or that we have to give them 2 extra weeks of vacation pay per thing. I mean, yeah, I understand. If we want to go down the road of the Macau labor law, we wouldn't do our kind of activity. We would do typical activity. We wouldn't have a show that hires 300 people year-round for 10 years and has greatly augmented the employment possibilities of the entire region. Yeah, but at the same time, what you're telling me is that you go around the law to put on a show. No, not really. I don't think so. I think if you want to, yeah, we can stick with that. Going around the law, okay, we can go back to the law. No problem. We won't. We'll start paying people overtime from a completely different rate and a different wage. Going around the law, I think I was clear that we had our contracts reviewed by a legal organization within Macau that evaluated the pro and con of the situation, and that the pros so greatly outweighed what was textually stipulated by a labor code that doesn't take into account this kind of activity. Absolutely. Após ter sido despedido, Bernardo Graça avançou com a queixa na ADSAL. Diz que esteve em negociações com a empresa nos meses seguintes para remover a queixa. A minha intenção era sempre seguir no caminho legal e correto. E eles sempre negaram essa possibilidade. Até há um mês atrás que recebi um e-mail. Portanto, vai fazer quase um ano que abri a queixa na ADSAL. O mês passado chegaram-se à frente e enviaram um e-mail a dizer: podemos chegar a um entendimento, queríamos marcar uma reunião contigo para saber qual é que é a viabilidade. Pronto, e eu, ok, não estou a perceber porque é que este e-mail vem agora, mas ok, fui ter uma reunião com eles e eles nessa reunião ofereceram-me dinheiro, basicamente, para eu anular a queixa, para isto ficar tudo confidencial e arrumávamos o assunto. É um processo que eu iniciei e, como disse à companhia, não vou desistir até pelo menos que a justiça seja feita, porque, a meu ver, as pessoas que agiram mal são as pessoas que ainda estão a cargo da companhia e, pelo meu entendimento, vão continuar a proceder da mesma maneira, ou seja, a oprimir as pessoas, a não querer ouvir os problemas das pessoas, e não é isso que eu quero. Eu quero que haja realmente uma alteração de comportamento para que o espetáculo, que a meu ver é um espetáculo de sonho e o melhor do mundo,
tenha também uma empresa que esteja ao mesmo nível do espetáculo. E neste momento não existe essa igualdade. A Dragon não respondeu em específico às acusações, mas condena a atitude do artista. The firing of this person, first of all, we don't go into a litigation in public. There's no reason to do that. Do I believe, first of all, do we believe that this person was released from duties for valid reasons? The answer is yes. Obviously, there can be dispute about the idea with cause or without cause, which is a legal technicality. But there is such a provision in any contract for release without cause, which basically means without litigation. So there can be cause that is decided to be non-damaging, as in a divorce. The difference in a contract which is released without cause is that it's a unilateral decision. And also, I personally would find that dubious as to whether or not someone who claims that there are these transgressions of legal conduct would at the same time be perfectly willing to accept many substantial benefits which are above and beyond the Macau labor law. If you really want to go down that route, then we can do that. And the actual contracts per law are much less advantageous than the ones that we have on an international standard. And there is no other company in the world that guarantees in our market this kind of employment stability, whether a show is performed or not. In many companies, if a show is performed, the performer is paid. If the show is canceled for either technical, attendance reasons, or whatever, the artist is not paid, which I personally considered unethical. So we decided to do a guarantee. É revoltante no sentido em que, sim, perdi o meu trabalho de sonho, perdi esta oportunidade espetacular de participar num espetáculo que não existe em mais lado nenhum do mundo. Por outro lado, é gratificante porque tenho ainda os outros artistas que percebem a minha situação, que acham injusto a maneira como a companhia me tratou. Se eu quisesse, possivelmente, entrar noutro tipo de espetáculo, certamente que as portas estariam fechadas. Isto, se fosse o único a reclamar. Mas neste caso, como sei que há mais pessoas a fazerem o mesmo que eu fiz, certamente o erro não está no artista, mas o erro está sim na empresa. Achas que isto vai ter um efeito bola de neve? Eu acho que sim, mas lá está. Uma empresa como a Melco também tem estratégias para prevenir este tipo de situações. E é exatamente isso que eles estão a fazer, que é tentar acabar com a Dragon, que é uma empresa de prestígio internacional, e criar uma empresa nova, desconhecida no mundo artístico, que vai ter que lidar com este show e com os artistas. No dia 10 de junho, a Melco anunciou a continuação do espetáculo The House of Dancing Water. O contrato de 10 anos com a Dragon estava a expirar. Em comunicado, a Melco sublinha que o espetáculo será gerido através de uma nova empresa, que está a ser criada especificamente para esse efeito. Na prática, a operadora comprou a produção à Dragon e neste momento está a rever os contratos dos artistas, técnicos e todos os elementos afetos à Dragon Macau Limitada envolvidos no espetáculo. Franco Dragon mantém-se como diretor artístico. Certo é que a nova operação vai ter em conta os problemas levantados pelos processos em tribunal. I would replace the word problems with considerations, because these lawsuits are pointing out considerations that need to be taken into account. Evidently, we're absolutely not silly. We want to do this right. But to call them problems, I think, is they're problematic for those individuals, evidently. But to view them as problematic for the ensemble of the people is absolutely not the case. Any continuity of contracts, regardless of the organization with which they are done, will be the accumulation of the best practices and best advantages for the employees onward, regardless of which company they would work with in the future, period. And that any adjustments that would be required in full consultation will take into consideration the subjects that are being raised by these legal cases, but not to be viewed as problems, but to be viewed as considerations. Não, eu já tenho feedback dos artistas que já tenho um draft, um exemplar de um contrato, sim. Não está nada definido, mas sei que há alterações. Obviamente que teve consequências. Para mim, eu perdi o meu trabalho por causa disto, mas agora, com a nova empresa, vão implementar as alterações que eu
que eu lhes sugeri. A produção do The House of Dancing Water integra neste momento cerca de 290 profissionais. A grande maioria trabalhadores especializados contratados no exterior. A Melco sublinha que desde 2010 o espetáculo foi visto por quase 6 milhões de pessoas. E foi a TDM reportagem desta semana. Nós voltaremos depois das férias com mais um tema da atualidade. Até lá.